Aliados de Jair Bolsonaro acreditam que o ex-presidente poderá ser enviado para o regime fechado já na próxima semana. A avaliação é que os embargos de declaração protocolados pela defesa serão rejeitados e que a prisão do mandatário em um presídio seria uma tentativa de concluir a humilhação e desgaste dele. Pelo menos foi o que informou o portal Metrópolis. A aposta, no entanto, é que Bolsonaro ficará poucas semanas em regime fechado, que deverá voltar para a prisão domiciliar em razão da sua condição de saúde. Passar para o Mota, essa é uma informação que está sendo discutida entre, inclusive, aliados de Jair Bolsonaro. Informações indicariam que o ex-presidente poderia ser enviado à prisão em regime fechado já na próxima semana. Não sei se é palpite ou se há alguma informação relevante, se vazaram essa informação para algum jornalista. Vai entender, né, Mota? Vai entender, Caniato. Esse assunto é muito complicado. Bolsonaro está em prisão domiciliar, uma prisão domiciliar inexplicável, porque foi determinada em um processo no qual Jair Bolsonaro não foi acusado, não foi apresentada uma acusação contra ele. Isso ao mesmo tempo em que traficantes, sequestradores, homicidas saem regularmente da prisão no Brasil, inclusive alguns beneficiados por habeas corpus emitidos durante plantões judiciais. A gente falou outro dia aqui da possibilidade de Adélio ser solto. Adélio, o sujeito que esfaqueou Bolsonaro. Aí a gente ia ter Bolsonaro preso, Adélio solto. Não busquem explicação para isso no direito, porque as explicações estão na política, na necessidade de derrotar o bolsonarismo. Tudo em nome do Estado democrático de vingança. Você, Dávila, as informações que chegam até aqui a redação da Jovem Pan indicam que os embargos de declaração protocolados pela defesa de Jair Bolsonaro poderiam ser rejeitados, uma avaliação feita inclusive por aliados do ex-presidente e a projeção de que ele poderia ser enviado para a prisão em regime fechado já na próxima semana. Dávila. O caso do Jair Bolsonaro e a tal da tentativa do suposto golpe 8 de janeiro poderia ser um caso exemplar para o exercício justamente do Estado Democrático de Direito, ou seja, do devido processo legal, do direito à ampla defesa, de uma eventual anistia. Poderia ser aquilo que o Brasil precisava para apaziguar parte de uma polarização acirrada e parte de uma história que está manchada hoje por uma verdadeira guerra de populistas. Então isso poderia virar a página, começar um novo capítulo. Mas não. O que aconteceu foi, desde o primeiro dia, enterraram, sepultaram o devido processo legal, o direito à ampla defesa, a individualização de pena, tudo que está garantido na Constituição, e transformaram num julgamento político. Portanto, o que começa mal, Caniato, sempre vai terminar mal. O que começou como julgamento político vai terminar como julgamento político. A sentença não está baseada na lei ou na Constituição. Ela está baseada, infelizmente, na postura política individual de cada um daqueles que votaram. Agora, Beraldo, a situação de saúde de Jair Bolsonaro inspira cuidados, né? Ela é muito instável. E aí, de tempos em tempos, Jair Bolsonaro precisa ir ao hospital, por vezes fica internado 2, 3 dias. Não me parece improvável que concedam prisão domiciliar ao ex-presidente, uma vez feita a solicitação pela defesa dele. Agora, aliados falam em humilhação e desgaste, como se Jair Bolsonaro ficasse, entre aspas, de propósito ou com o objetivo de enfraquecê-lo politicamente, em alguns dias pelo menos, ou algumas semanas em regime fechado. O que você acha dessa avaliação de aliados do ex-presidente? Factível?
Eu acho que essa condenação à prisão em regime fechado, mesmo que por um período inicial curto, está em linha com o que vimos no julgamento. Se nós observarmos a forma com que os ministros, em sua maioria, se referiram a Jair Bolsonaro e trataram as acusações que foram feitas, não faz sentido agora haver algum tipo de alívio, né? A lógica seria, de fato, ele ser mandado para o cumprimento de pena em regime fechado e, como você mencionou, né, a sua saúde é instável, possivelmente ele terá ali algum tipo de reação, porque nós, né, temos acompanhado esse tipo de evento ali a partir dele, e a partir da primeira internação que se faça necessária, haveria a concessão, então, desse cumprimento de pena em regime domiciliar. Agora, tudo isso faz parte de um grande teatro, no meu modo de entender. Eu observo esse julgamento, a forma fantasiosa com que as acusações foram consideradas e a falta do mesmo tipo de tratamento em relação a outras condutas igualmente nocivas e ameaçadoras ao presidente do momento que o Brasil já experimentou no passado. Ataques à Praça dos Três Poderes, incêndio em prédios públicos, em ministérios, quebra-quebra, pedido de queda do presidente da República. Isso tudo já houve no Brasil de forma muito mais intensa até do que houve no 8 de janeiro de 2023. Só que tudo o que aconteceu depois do 8 de janeiro de 2023 foi no sentido de dar uma dimensão que uma pessoa de bom senso observa que ali não estava. Não havia toda essa dimensão, não havia uma forma de se derrubar o governo que tomou posse uma semana antes, de forma legítima e tranquila, e que depois ali, a quem deu posse aí voltaria para tirar é uma coisa que a lógica não permite fazer sentido, só que o espetáculo foi muito grande. Então, eu acredito que o sentido dessa expectativa é justamente por aí, é a consolidação do espetáculo para depois a realidade se impor e tentarem remediar. Pois é, e há quem diga que Jair Bolsonaro, por exemplo, desistiu do PL da anistia. Haveria uma alternativa? Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais informação, debate, análise e eu conto com você, hein? Fique por aí, até já. Estamos de volta com programas Pingos nos Is, os assuntos mais importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas, Roberto Mota, Luiz Felipe Dávila e também o Cristiano Beraldo. Quero aproveitar e agradecer as várias mensagens que eu recebi das pessoas que acompanham a programação durante as minhas férias. Obrigado pelo carinho. Vote na enquete do dia publicada em jovempan.com.br sobre a mudança na legislação equiparação das facções criminosas a grupos terroristas. Conto com a sua participação. jovempan.com.br. De volta com a Rede Jovem Pan. Muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho também na rede de rádios. Antes do break comercial, nós falávamos sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro ser enviado à prisão em regime fechado. Na próxima semana, aliados do ex-presidente falam que há a intenção, ou que haveria a intenção de humilhar e desgastar Jair Bolsonaro. E aí eu encerrei o bloco falando sobre uma informação que também ela pipocou, foi divulgada no fim de semana, sobre a impressão ou a percepção de Jair Bolsonaro de que teria desistido já do PL da anistia, né? Aquele projeto que poderia, inclusive, livrá-lo dessa condenação. E aí eu preciso só passar a palavra para o Cristiano Beraldo, que tem, acho que, uma informação de bastidor. Conversou com algumas pessoas, inclusive congressistas em Brasília, que deram algum tipo de sinalização em relação ao PL da anistia, Beraldo, é isso? O que você escutou? O que eu escutei é que há uma articulação muito intensa para que o PL da anistia seja colocado em votação essa semana e tendo votos suficientes para ser aprovado na Câmara dos Deputados. Agora, obviamente, isso tudo depende do presidente da Casa, Hugo Mota, e como é que ele vai resistir a essa pressão ou se, como vimos em outras circunstâncias, se haverá ali de última hora
algum tipo de articulação do governo com ele para que a pauta não avance, ou a inclusão desse tema na pauta avance. Mota, as articulações em torno das pautas que tratam de segurança pública, muitos entendem que esse movimento fortalece a oposição. Você acha que esse fortalecimento da oposição pode dar um gás, pode anabolizar, inclusive, as articulações na tentativa de avançar com o PL da anistia, que parecia uma pauta enterrada, né, até alguns dias? Não tenho dúvida nenhuma disso, Caniato, mas isso depende da oposição. Eu já falei aqui que a oposição tem nas mãos duas bandeiras históricas. Uma delas é a anistia, para quem não deveria estar preso. A outra é cadeia, para quem deveria estar preso, mas não está. Está na rua infernizando as nossas vidas. Eu acho que a operação do Rio de Janeiro e as declarações do governo federal que precederam a operação criaram uma oportunidade espetacular para a oposição. Vamos ver se os políticos de oposição vão ter a determinação para aproveitar essa oportunidade. Você aposta ou vislumbra um cenário que poderá permitir uma reviravolta em relação ao PL da anistia, Dávila? Difícil dizer, porque foi tão pendular essa questão da anistia, né? Tem uma hora que parecia que ia votar, outra hora não mudar, aí mudaram para a história de dosimetria. Esta ausência de articulação da oposição mostra claramente a dificuldade que se tem de atuar de maneira coesa. O que parece, e o Beraldo tem razão na informação, é que vai votar em forma de destaque, não de projeto, e tentar aprovar o destaque, e aí, portanto, vai fazer com que a matéria entre em votação. Assim seria um jeito, vamos dizer assim, mais diplomático de colocar a questão da anistia para o voto e decide aí se aprova ou não. O fato é que, se isso for votado no momento em que Jair Bolsonaro poderá cumprir prisão em regime fechado na Papuda durante um tempo, isso acaba, de certa forma, pode estimular ou criar mais confusão ainda na votação. Então, vamos ver como a oposição vai agir a esta mudança. Agora, o fato de Jair Bolsonaro passar alguns dias na Papuda parece que é, sim, o grande finale de um enredo, de um julgamento político. Mas só fazendo a pontuação, a informação que nós temos é que Jair Bolsonaro poderia ser enviado à prisão em regime fechado na próxima semana. E a informação que o Beraldo nos trouxe é que a articulação indica a votação do PL da anistia como projeto principal, como destaque, né, como um adendo a um outro projeto nesta semana. Essa indicação seria nesta semana, né, Beraldo? Só para a gente fechar essa discussão. Semana, mas obviamente esse processo PL da anistia não evitaria, se houver o avanço da finalização do processo, não evitaria a prisão de Jair Bolsonaro. Não, com toda certeza, mas que a maneira como o Dávila colocou é que a prisão em regime fechado poderia, inclusive, sensibilizar os parlamentares, ou seja, primeiro a detenção em regime fechado e depois a votação. Então a gente precisa aguardar exatamente qual é o evento que acontecerá primeiro, claro. Você sempre bem informado, aqui na Jovem Pan a gente vai trazer todos os detalhes em relação à manifestação da Justiça em relação à determinação de prisão de Jair Bolsonaro, se isso se confirmar.